E após a oração, nós agora fazemos a tradição em que todos os cardeais eleitores fazem o juramento, como mencionamos no começo. Ela foi feita no início do processo e agora eles refazem para manter o segredo do processo. O cardeal Parolin está lendo agora essa promessa a cada um de nós, cardeais eleitores dessa eleição, nos prometemos jurar e guardar absoluto segredo com qualquer pessoa que não faça parte do colégio de eleitores. Agora ele lê a Ordem do Vaticano, onde consta a norma de confidencialidade. Likewise, we promise, bind ourselves, and swear that whoever of us, by divine disposition, is elected Roman Pontiff, e juro will guardar to faithfully carry absoluto out segredo the Petrine ministry, a pastor of the Universal Church. Qualquer pessoa que não faça parte do colégio de cardeais. E irei afirmar e defender firmemente os direitos espirituais, temporais, assim como a liberdade do Vaticano. Acima de tudo, prometemos e juramos observar com absoluta fidelidade com os clérigos, assim como os demais presentes, o segredo em qualquer maneira relacionado à eleição do Pontífice Romano e o que acontece na eleição, direta ou indiretamente neste processo, não violando de nenhuma forma este segredo durante ou após a eleição do Sumo Pontífice, a não ser que uma autorização expressa seja dada pelo próprio Pontífice. E não apoiamos ou encorajamos qualquer tipo de interferência, oposição ou qualquer outra forma de intervenção dada por autoridades seculares ou de qualquer ordem ou grau ou de qualquer grupo de pessoas ou indivíduos que queiram interferir na eleição do Pontífice Romano. Após a leitura do juramento pelo cardeal, cada um dos cardeais individualmente, de acordo com a ordem de precedência, irá fazer o seu juramento de acordo com o texto. Atenção, você permanece acompanhando o ritual pré-conclave ao vivo, momento histórico transmitido pelo Vaticano no Bastidores CNN com Gustavo Uribe. E eu, estamos acompanhando agora a Denise Bobadilla fazendo a tradução desse momento do juramento, que é muito familiar para quem assiste filmes relacionados ao Vaticano. Nós tivemos Anjos e Demônios, por exemplo, nós tivemos o Conclave, que nós temos esse momento que cada um dos 133 cardeais virão à frente e farão o juramento nesse momento. Vamos acompanhar a Denise Bobadilla nesse momento, acompanhando a fala dos cardeais. Da Capela Sistina, e cada um dos cardeais agora irá fazer o seu juramento sobre os evangelhos. E seguir o juramento. Et ego, Aloysius Antonius Cardinalis Tagle, spondeo voveo acciur. Sic me Deus adjuvet, et hec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Robertus Franciscus Cardinalis Prevost.
spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Luis Rafael Cardinalis Saco, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Ego, et ego vinco Cardinalis Pulci, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hac sancta Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego Petrus Cardinalem Cojo Texan, spondeo voveo ec iuro, sic me Deus adiuvet, et hac sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Iosebus Cardinalis Bosanic, spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et hac sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Et ego Philippus Cardinalis Barbaras spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet. Esse é o último ato que vocês acompanham dos cardeais antes do início do conclave. Cada um deles se apresenta, diz o seu nome e sua posição, faz o juramento em latim, por isso que nós não temos a tradução da Denise Bobadilha, mas o discurso é o mesmo, que já foi traduzido por ela, e aí sim, após o juramento, cada cardeal sentará em seu local respectivo e será iniciada a primeira votação do conclave. Nesse instante, vocês acompanharam em vários filmes hollywoodianos que acabam retratando o conclave, as portas da Capela Sistina são seladas. E aí ninguém pode entrar, apenas com a autorização do cardeal italiano Pietro Parolin, que é o primeiro a votar e aquele que organiza o conclave neste momento. Enquanto nós estamos acompanhando o juramento dos 133 cardeais, eu chamo o nosso editor de internacional, Diego Pavão, e o especialista em Vaticano, o Railson Araújo, para comentar a respeito do que a gente vê nas imagens nesse momento. Pedro Duran, nosso analista de política, que tem estudado muito esse assunto, entende bastante de Vaticano, também está na nossa cobertura especial. Vou começar com o Railson Araújo. Railson, me chamou muito a atenção a análise anterior que o Pavão fez a respeito de esse ser um dos conclaves mais multifacetados da história. A gente vê, inclusive, agora Dom Odílio Scherer, que é o arcebispo de São Paulo, fazendo o juramento. Mas nós temos 71 nações, 15 nações que acabaram tendo integrantes sendo tornados cardeais nesse momento para fazer parte dessa votação, entre elas Haiti, Malásia, Mianmar, Paraguai e Singapura, países que nunca participaram do conclave. O que a gente pode esperar desse conclave internacionalista, multifacetado, sobre o resultado final? Muito bom dia, ou boa tarde já. Essa é uma marca do pontificado do Papa Francisco. Não só são nações que participam pela primeira vez do conclave, como também, porque nem sempre é sinônimo, né? São nações que pela primeira vez ganharam cardeais. Né? Então, Mianmar, por exemplo, nunca houve um cardeal da história de Mianmar, nunca houve um cardeal da Suécia. Então, isso faz parte do pontificado de Francisco, de tornar a igreja aquilo que ela ostenta no seu nome, católica, isto é, universal. Nós vimos o juramento de Dom Odílio Scherer, arcebispo de São Paulo, ele foi o 14º, e aí nós temos uma ordem dos cardeais brasileiros. O 21º deve ser o João Braz de Avis, depois o Ermita Tempesta é o 34º,
O João Braz de Avis já deve fazer o juramento nesse momento. Depois, na sequência, nós temos o Leonardo Uriti Steiner, antes o Sérgio da Rocha, depois o Paulo César Costa e o Jaime Spengler. E aí sim o fechamento da Capela Sistina para o início da primeira votação. Pedro Duran, Clóvis Rossi, um grande jornalista, foi um grande colunista de Internacional da Folha de São Paulo, ele costumava fazer uma brincadeira, ele dizia: essa é uma eleição diferente, é uma eleição que tem um único cabo eleitoral, o Espírito Santo. Por isso que é praticamente impossível prever o resultado de um conclave. A gente está observando agora, como eu disse, o 21º, que é o cardeal João Braz de Avis. Mas eu gostaria que você falasse, Pedro Duran, sobre a imprevisibilidade que é comum nos conclaves. Muita gente faz apostas daqueles que são favoritos, mas o resultado final sempre surpreende, né? Pois é, Uribe, boa tarde para você, para o Railson, o Diego, todo mundo que acompanha a gente aqui. E essa imprevisibilidade já fica retratada no início das imagens desse juramento de silêncio, de sigilo dos cardeais. A gente já teve pelo menos uns 8 papáveis que apareceram aí pela frente, que fizeram o seu juramento. O Luiz Antônio Tagle, cardeal filipino, Robert Prevost, que é dos Estados Unidos, o Peter Turkson, o ganês, o Peter Erdo, que é da Hungria, o próprio Dom Odilo, que já esteve bem posicionado no conclave anterior, cardeal brasileiro. Dom João Braz de Avis, que a gente citava agora há pouco, Uribe, inclusive é um cardeal brasileiro, mas que tem uma trajetória muito grande lá em Roma, né, na sede do Vaticano, onde de fato ele trabalha atualmente. Essa imprevisibilidade, ela é menor hoje, porque a gente teve um afunilamento nas últimas reuniões com os cardeais, trazendo o que eles esperam do próximo Papa. E justamente por isso, a gente tem ideia de quais são as características que esses candidatos deveriam ter, na opinião do colégio, dos seus pares, dos cardeais que compõem esses 133 que hoje decidem quem vai ser o próximo Papa, Uribe. E nós vamos ter daqui a pouquinho Dom Orani Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro, também fazendo seu juramento. Diego Pavão, gostaria que você falasse um pouco das expectativas de hoje. Nós temos expectativa de uma votação. Ainda durante o Bastidores CNN é possível que tenhamos o primeiro resultado, fumaça branca ou preta. E amanhã nós temos votações pela manhã e pela tarde, né, Diego? É isso mesmo. Hoje só uma votação prevista para o conclave. A gente ouvia agora há pouco o Felipe Domingues no Live CNN e a gente falava com ele justamente sobre a expectativa de um resultado definido hoje. Não é esperado que o resultado seja definido hoje. Segundo ele, falou com a gente também ao longo dos últimos dias, essa primeira votação daria um certo termômetro e até poderia ser uma votação em que os resultados fossem pulverizados de certa forma. Quer dizer, muitos cardeais receberiam poucos votos. É assim que poderia ser esse primeiro escrutínio dentro do conclave. E aí, amanhã, um caminho mais sólido seria traçado, ou seja, essa votação seria afunilada. E exatamente o que você falou, a gente tem amanhã 4 votações, e vai ser assim, 4 votações por dia, até que uma defina o resultado, até que um atinja os 2/3. Então, amanhã, 2 votações na parte da manhã, e 2 votações na parte da tarde. Só que a gente só vai ter fumaça preta, na verdade, saindo do final do bloco, ou seja, no final da primeira votação da manhã não teve resultado definido, não sai nenhuma fumaça. Na segunda votação não teve resultado definido, aí sai fumaça preta. Aí a gente vai para a tarde, é a mesma coisa. Não teve na primeira votação da tarde, não sai fumaça nenhuma. E aí, na segunda votação, sai preta ou branca, Uribe. Nós acompanhamos agora, na sequência, Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Ele é o próximo a fazer o juramento. Para vocês entenderem, está em latim, mas em português o que é o juramento que é feito pelos cardeais. Eles juram diante de Deus serem fiéis à sua tarefa em caso de eleição como Papa e manter segredo quanto ao trabalho do conclave. Este é Dom Orani Tempesta, um dos 7 cardeais brasileiros que fará
participará do conclave e votará em instantes. Está marcado para as 13 horas, houve um atraso, mas essa deve ser a primeira votação do conclave para a definição do sucessor do Papa Francisco. Railson Araújo, tem uma frase que se imortalizou de entrevistas dadas por Dom Raimundo Damasceno, que é o cardeal mais velho do Brasil, e ele não participa da votação porque tem mais de 80 anos. Mas ele diz, ninguém quer ser Papa, é sempre uma surpresa. E é exatamente essa primeira votação que define os caminhos para se afunilar escolhas. Railson, é muito improvável que nós tenhamos um resultado ainda hoje, porque é normal que os cardeais acabem sentindo a temperatura dos favoritos nessa primeira votação. Exatamente. Como foi mencionado mais cedo, e também naquilo que o cardeal Parolin estava explicando, só o Papa que pode revelar o que aconteceu num conclave anterior. E o Papa Francisco, numa das suas entrevistas, disse que a primeira rodada ali da votação do conclave tende a ser uma votação mais amistosa. Os votos, eles são distribuídos mais ou menos de acordo ali com as amizades, um cardeal votando num cardeal amigo. Então, é uma rodada um tanto amistosa, sem necessariamente indicar alguma coisa, né? E aí, a partir da segunda votação, que nós temos esse norte. E essa frase do cardeal Raimundo Damasceno, também citava ela mais cedo. É um peso enorme, é um fardo enorme estar à frente de qualquer igreja particular, imagina, à frente de toda a igreja católica sendo Papa. Então, é um alívio para aqueles cardeais que irão voltar para suas respectivas dioceses e vão rezar, e claro, e continuar intercedendo por aquele que for eleito e assumir então o trono de Pedro. Nós acompanhamos também como foi todo o processo, por exemplo, dos 12 anos do pontificado do Papa Francisco. É uma agenda imensa de visitas, de viagens. E o Papa Francisco fez até mais viagens que seus antecessores. Então é um processo desgastante realmente. Claro que é um prazer representar Deus na Terra, segundo o que diz a Bíblia e segundo o que diz a tradição católica. Mas, Pedro Duran, é um peso, há dificuldades, e dificuldades de um mundo em guerra. Nós temos a guerra no Oriente Médio, temos a guerra na Europa e temos agora uma guerra se desenhando entre a Índia e o Paquistão. Então, o próximo Papa vai ter um papel ainda mais importante que o Papa Francisco de tentar pacificar o mundo inteiro, que agora está imerso em conflitos armados. Essa é uma demanda, Uribe, do Colégio Cardinalício para o próximo Papa, ser um promotor da paz. É assim que eles veem o próximo Papa, é isso que eles esperam do próximo Papa. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha também uma reflexão sobre os personagens deste conclave que já estão credenciados para exercer esse papel. Você tem cardeais como Mateus Zuppi. O Zuppi está lá no cantinho, grisalho, na ponta esquerda. Agora a fila ficou na frente dele. Mas Mateus Zuppi teve uma participação importante na promoção de guerra, de paz na guerra de Moçambique, uma guerra civil, e também atuou na relação entre Rússia e Ucrânia, enviado pelo Papa Francisco. Há outros nomes que também fazem esse trabalho. Por exemplo, o próprio Peter Turkson, ganês, que já passou aí pela fila e já fez o juramento dele, teve uma participação importante na promoção da paz na Costa do Marfim. O Pietro Parolin, número 2 do Vaticano, além de ter atuado no Oriente Médio, também na guerra da Rússia com a Ucrânia, é um cardeal que, no comando do Vaticano, como número 2 do Papa Francisco, fez negociações importantes com a China para a pacificação da nomeação de bispos. Então, há alguns que têm credenciais maiores do que outros para poder exercer essa função. E lá, agora em quarto lugar na fila, Dom Sérgio Rocha, que é o primaz do Brasil, arcebispo de Salvador, Uribe, é um dos nomes mais fortes entre os nossos 7 brasileiros para ocupar esse lugar, muito por conta de ter feito parte do C9, que é o conselho de 9 cardeais que ajudou a orientar o Papa Francisco ao longo do pontificado dele. Então, nós temos também brasileiros que, de alguma forma, podem não ser eleitos, mas têm uma voz importante de formação de opinião nesse nosso colégio cardinalístico que a gente está assistindo se apresentar agora. A gente vai ter, portanto, todos os brasileiros, os 7, passando por essa sequência, e Dom Raimundo Damasceno me dizia hoje de manhã que a expectativa é que o conclave dure de 3 a 4 dias. Então é possível que a gente tenha um Papa novo ou na sexta ou no sábado. E aí, portanto, agora o juramento de Dom Sérgio Rocha, primaz do Brasil, arcebispo de Salvador, Uribe.
arcebispo de Salvador, atuou bastante aqui em Brasília, tive algumas conversas com ele, é afinado com a visão de mundo do Papa Francisco, é considerado um dos favoritos, tem uma posição moderada, nem tão progressista, mas nem tão conservadora. Se pudesse se apostar em um nome de um brasileiro, seria ele. Railson Araújo, a gente tem acompanhado o nome dos italianos, os cardeais italianos, como considerados favoritos. E na primeira votação, eles costumam ser bem votados, porque são conhecidos da maior parte dos cardeais. Dois nomes são citados. Primeiro, Pietro Parolin, que é o responsável por organizar o conclave deste ano, será o primeiro voto nessas votações do conclave. E depois o Pier Battista Pizzaballa, que é o patriarca de Jerusalém, em um momento de guerra no Oriente Médio, e o Papa Francisco tinha uma predileção pelo Oriente Médio, ligava, quando podia, principalmente para a representação católica na Palestina, para saber se eles precisavam de ajuda. Então, em um momento em que o mundo passa por guerra, uma figura diplomática que consiga conversar com diferentes religiões poderia fazer muita diferença.